Vamos lá. O capítulo, agora nós vamos entrar no capítulo 3, né, que o título é Lutas e Humilhações. E aí eu já separei, lembrando assim, quem quiser falar, complementar, só colocar a mãozinha lá para cima que a gente para aqui. É importante que vocês participem para até ter né, uma opinião, uma interpretação diferente da minha, do Juliano. A Gilmaria tem também participado. É bem importante isso, tá? Então vamos lá. Eu já separei logo a primeira, a primeira frase ali, o primeiro parágrafo que Emmanuel fala assim para a gente. A jornada, vou só desativar aqui, Bia. A jornada se fez incidentes. Se fez sem incidentes. Lembrando que ele tinha saído, né, recapitulando um pouquinho lá do Ju, que ele saiu lá do deserto, onde ele trabalhou por 3 anos como tecelão, junto com Áquila e Prisca, e aí ele estava retornando para Jerusalém, mas antes ele ia parar em Damasco. Então a jornada se fez sem incidentes, entretanto, em sua nova soledade, o moço tarsense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite, cheio de estrela, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se pelos apelos do infinito amor e da infinita esperança. Então, assim, desde que quando Saulo se despediu, né, dos seus novos amigos, de Áquila e Prisca, ele sentia esse envolvimento, que ele estava acompanhado por essa força, por esse espírito, por alguém que trazia para ele essa força íntima, gigantesca, né? E ao mesmo tempo ele achava tudo isso muito estranho, né? Era uma conexão tão sublime e íntima que ele tinha com essa entidade, que isso deixava ele, assim, extremamente, meio assim, sem saber o que estava acontecendo. E aí Emmanuel complementa, assim, que é um fator bem importante para nós. Não podia definir aquele estado espiritual, então ele não era uma coisa ainda muito incomum para Saulo. Mas o caso é que dali por diante, então assim, a partir daquele momento, naquele caminho que ele saiu lá do deserto e voltando para Damasco, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se ao seu lado como companheiro fiel. Então, olha só, gente. Jesus dirigindo Estevão, e Estevão, a partir daquele momento, o Cristo ordenou que Estevão seria o mentor de Saulo, que Estevão participaria ativamente, mentorando, aconselhando, cuidando, instruindo todas as informações que viriam do Cristo para Saulo passariam por Estevão. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Jesus quis, desarte, que a primeira vítima de perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos da doutrina de vida e redenção. Só aqui já dá para chorar a noite inteira. Os caminhos, né, que a misericórdia divina, né, olha os caminhos que ela nos coloca. Por vezes a gente não consegue compreender, né, como é que Estevão, olha que espírito, né, de elevado coração, que compreensão que ele teve de aceitar essa posição, de instruir, né, a pessoa que foi o seu algoz, que foi o causador da sua dor, foi o que tirou ele da vida da matéria, o verdugo e a vítima. Como diz Emmanuel, irmanado, né? Então eles estavam juntos em um só propósito, que era de difundir o Evangelho do Cristo
para um número maior de corações possíveis. E foram, a partir daquele momento, eles seguiram junto por 30 anos, até o final do apostolado de Paulo. E aí eu fico pensando, né, qual que é o limite, já vou te dar a palavra, Ju, da misericórdia de Deus, né? Não tem limite, né? Não há limite para a misericórdia de Deus, né? Deus, ele age de uma maneira tão perfeita, né, junto com Cristo, que ele faz com que muitas vezes, gente, a gente não ache que isso é só com Saulo de Tarso. Muitas vezes ele faz com que a vítima, né, ela assista, né, o seu verdugo, ou o seu algoz, né, ou o que a vítima e o algoz venham junto no núcleo familiar, né, que de alguma forma a vítima possa, já normalmente com uma consciência espiritual maior, ajude esse algoz que ele fez muito mal nesse caminho redentor. E a renúncia, né? Que renúncia de Estevão, quanto amor de Estevão à causa, ao Saulo, quanto entendimento, né? Nós sabemos que nós podemos escolher muitos caminhos, né, para a nossa redenção. Mas aqui ficou muito claro para mim que só o perdão é o caminho que vai fazer com que nós consigamos plantar essa semente para a nossa redenção, para o nosso próprio aprimoramento, para a nossa própria cura. Ju, você pode falar. Você já falou quase tudo, né? Só vou complementar algumas coisas aqui que eu achei interessante. Hoje eu estava ouvindo um podcast falando sobre o cristianismo primitivo. Só que não era um podcast feito por religiosos, era um podcast feito por historiadores, e a maioria deles, pelos comentários debochados, eram ateus. Mas tudo bem, né? Aquilo que Kardec nos ensina, retém aquilo que é importante. Aquilo que não tem valor moral, descarta. Né? Então foi isso que eu fiz. Eles trouxeram algumas informações muito importantes. Essa questão que você falou sobre o perdão não era uma prática religiosa, mesmo dos hebreus. Não era uma coisa. Por mais que eles tivessem exemplos fantásticos dos profetas, né, de todas a questão quando Deus falava com o profeta, quando todos esses ensinamentos, eles não levavam essa questão do perdão como uma prática religiosa, né? Então, eles estavam muito ligados a isso, assim, várias seitas, várias religiões, não só os hebreus, tá? Isso é muito importante, isso de outras religiões também. Quando veio Cristo, o evangelho é um evangelho de amor, voltado principalmente a deixar a hipocrisia de lado. Tanto que Jesus fala repetidamente hipócritas, hipócritas, hipócritas. Por quê? Porque muitas vezes era exterior e não interior. Né? Então, aqui, quando essa questão do perdão ela é trazida à tona, e Estevão está do lado de Saulo, né? Lembrando que a atitude mental de Estevão no mártir, lá naquele momento do apedrejamento. Estevão olhava para Saulo e, né, isso já com Abigail, falando assim, olha, se ele já defende a lei dessa forma, imagina quando ele conhecer o Cristo, quando ele aceitar o Cristo. Então, esse entendimento de Estevão mostrava o caráter dele, mas principalmente como Jesus quis que esses dois fossem um exemplo de perdão. Claro que a gente não conhecia essa história, né, antes do Espiritismo. Né? Isso a gente tem que colocar o mérito para Emmanuel, que trouxe a essência dessa história. Né? Olha que exemplo de perdão, que exemplo de entendimento do Evangelho, Jesus colocar, trabalhando lado a lado, o primeiro mártir e o responsável por esse martírio, lado a lado. E como a Rita falou, trabalhando incessantemente por 30 anos. Então, assim, tudo isso que o Estevão e o Saulo construíram juntos é a questão do amor em movimento, a questão do perdão completo.
né? Essa informação de que Estevão estaria junto a ele, a pedido do Cristo, interpretando os pensamentos do próprio Cristo, isso é uma coisa muito importante, principalmente para todas as ações que esse apóstolo dos gentios vai tomar a partir de agora, né, nessa história. Exatamente, Ju, foi bem importante essa ressalva, porque o judaísmo, né, o povo hebreu, a lei que regia era olho por olho, dente por dente, né? Então, eles não realmente, quando Jesus veio trazer a Boa Nova, ele veio a primeira, falando que a Boa Nova era o amor, que era através do perdão, que a gente deveria perdoar 70 vezes 7, né, de uma forma metafórica, é óbvio, e isso, e com essa união de Estevão e Saulo, ele só quis nos mostrar, e provavelmente, principalmente para o Saulo, né, e não só para o Saulo, para todos nós que ficamos sabendo dessa história, mas para os dois, eu acredito também, que é através da renovação e do perdão, né, e principalmente que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. É óbvio que o nosso aprimoramento, ele é um trabalho individual, mas nós precisamos do outro. Então, aqui também começou um trabalho de fraternidade muito grande para alcançar um propósito maior. E aí, voltando, né, para o livro, o Emmanuel fala que a companhia de Estevão trouxe a Saulo um sentimento de renovação muito grande. Então ele lembra que antes ele vivia repleto de sentimento de culpa, de remorso, aquele tempo que ele ficou lá com Áquila e Prisca no deserto, ele vivia remoendo, e a partir do momento, né, que pelo que a gente entendeu aqui, que foi a partir deste momento que Estevão se conectou, né, espiritualmente para a mentoria de Saulo, ele trazia no coração de Saulo esse sentimento de renovação, né? O remorso, a culpa, tudo começou a ficar para trás, porque ele começou a sentir uma vontade de recomeçar, né? Ele começou a parar de se culpar, é óbvio que ele sabia dos atos que ele tinha cometido, mas ele já não estava mais naquela fase de só se culpar, e sim de procurar recomeçar. E assim, nessa energia, né, espiritual, ele chegou em Damasco, já com o espírito assim, imantado de esperança e de amor. Reencontrou Ananias, né, que auxiliou na cura, e aí ele foi recebido tanto por Ananias quanto pelos irmãos do caminho lá de Damasco, e foi acolhido, participou de algumas reuniões cristãs. Então o Emmanuel nos traz aqui todas as informações. E aí, depois de algumas reuniões, Ananias informa para Saulo o que estava acontecendo, as imposições que os fariseus tinham colocado aos seguidores do caminho, né, da tentativa de obrigar que todos os gentios, lembrando que os gentios, eles eram as pessoas que acreditavam em um Deus único, então eles eram monoteístas, porém eles não eram judeus. E aí os fariseus, eles queriam obrigar, né, que os gentios passassem pelo processo de circuncisão, né, e isso aos olhos, acredito que todo mundo sabe o que é circuncisão. Se alguém tiver uma dúvida aí, pode perguntar para a gente. E essa tentativa, né, dessa obrigatoriedade da circuncisão aos olhos de Saulo era... Pode falar, você não sabe, eu vou te explicar o que é, Gilmaria. Circuncisão é assim. Você quer falar ou você está com dúvida? Desculpa. Quero ouvir, eu não sei. Tá bom. A circuncisão é assim, todo o menino, né, todo homem judeu, quando nasce de parto normal, nos primeiros 7 dias, ele tem que passar por esse processo de circuncisão, que é feito por um rabino, e na sinagoga, normalmente com alguns, precisa ter, se não me engano, 12 homens judeus, que são das 12 tribos de Israel, e aí eles cortam como que é o nome? Prepulso, né? Prepulso da cabeça do
do pênis do bebê. Então, para o povo judeu, isso é a marca do judaísmo. Eles queriam, de alguma forma, se marcar para que Deus pudesse saber que eles são um povo escolhido, vamos dizer assim. Mas eu também, esses dias, eu até assisti num programa da Discovery do History, eu vi uma outra explicação sobre isso, que eu até anotei, depois eu vou mandar lá no grupo, que agora eu não me lembro, mas é uma explicação mais mística, né? Que eu até achei melhor, de um rabino novo, lá de Israel, falando sobre uma forma mística, né, disso. Enfim, era uma maneira de se saber quem era judeu e quem não era judeu. E os fariseus queriam obrigar homens, isso se faz quando é bebê, né? É feito todo um processo, tem todo, é como se fosse vamos dizer assim, um batismo, né, só que é da religião judaica. E aí eles queriam obrigar homens adultos a passar por esse processo, né? Então a gente imagina, né, o caos que estava sendo instalado lá na Casa do Caminho. Rita, a Pode falar. Beatriz levantou a mão. Não, foi a Gilmaria, eu acho. Ah, a Bia levantou. Pode falar, Bia. Rita, só parto normal. Não, todos fazem. Não, desculpa. Parto normal com 7 dias. Parto cesárea não fazia? Faz. Parto normal são com 7 dias. E a cesariana você pode esperar até 30 dias para fazer. Ah, tá. Tá? Eu sei por causa dos meus, porque o meu primeiro foi com 7 e os gêmeos eles foram com quase 30 dias. E naquele tempo existia muita secção nessa área. Peraí, deixa eu ver o que é. A Cássia falou que já leu, não sabe aonde, que naquele tempo existia muita infecção nessa área, que Moisés instituiu isso também como uma forma de prevenir, não tenho dúvida, né? Existe muitas leis que Moisés escreveu lá, né, no livro sagrado, foram justamente para organizar, né, inclusive da comida, da alimentação, tudo, né? Mas eu vou pegar onde eu anotei lá da forma mística, e aí eu mando para vocês no grupo. Bom, voltando aqui para o texto. Saulo achava que era uma tentativa de todos fazer que os gentios se convertessem às leis mosaicas. E o que mais deixava Saulo incomodado era que alguns seguidores do caminho, eles eram a favor disso, né? Lembrando que a maioria, a grande maioria também a grande maioria não, mas que alguns eram judeus. Então, em conversa com Ananias, Saulo decidiu, depois de escutar algumas coisas, ir até a sinagoga de Damasco, a fim de se inteirar, né, de se infiltrar lá, e se inteirar mais do assunto. Então, aí Emmanuel fala que Saulo, ele não é reconhecido, óbvio, ele estava completamente diferente do que daquele doutor de Tarso. E aí ele começa a fazer a exortação, e Emmanuel nos fala que uma luz espiritual intensa transbordava de Saulo. Então, a gente imagina, né, que o magnetismo dele próprio também, que a gente não pode só dar créditos a Estevão, e junto com, né, com Estevão reforçando aquele magnetismo espiritual. E isso gerou uma magnetização geral de todos que estavam ali assistindo a pré-eleição dele. E aí Saulo começa a falar do Messias, toca no assunto da circuncisão, e aí bem na hora que ele toca nesse assunto, ele é reconhecido como, né, o doutor de Tarso, que estava sendo já procurado por 2 anos, porque lembrando que ele já tinha ido nessa sinagoga, tinha feito aquele discurso, e depois desse dia, parece que veio um pedido de prisão de Jerusalém, né, de Israel, mas direto da sinagoga de Jerusalém, para ele. Só que, né, durante esse discurso aí, eles não achavam esse papel. Então, Saulo, ele é informado, ele é insultado, intimado, e levaram ele para ser interrogado. E aí ele é informado que ele ia ser preso,
Porém, Saulo, a gente sabe que ele era uma pessoa muito inteligente né, não seria fácil assim levar Saulo preso, pois além, né, de eles não terem um mandato de prisão em mãos, ele era cidadão romano, e isso é uma informação muito importante também, que lá na frente a gente vai ver que isso será de extrema valia para Saulo. Porque um cidadão romano, ele não pode ser preso sem uma ordem do imperador ou de quem é responsável, do governador, de quem é responsável pela área, né? Só o sinédrio não é suficientemente forte para prender um cidadão romano, né? Mesmo para quem não é um cidadão romano, precisa do aval de Roma. Lembra de Jesus, que, né, o sinédrio foi até Pilatos, foi até o imperador para pedir que aprisionassem ele com histórias falsas, né? Fizeram com que Roma se incomodasse e se sentisse afrontada, e aí veio o pedido de prisão do Cristo. Então, é a mesma coisa de Saulo. Pode falar, Ju. A gente precisa entender algumas coisas aqui, né? É assim, Roma, ela dominava, já 70 anos antes de Cristo, ela já dominava aquela região, né? Então, assim, só que como Roma, que todo mundo acredita que estudou na escola, né? Como ela dominava? Ela dominava a parte territorial, política, porém, a parte religiosa ele deixava. Você continuava com suas práticas religiosas. E, aos poucos, é claro que, porque tudo está envolvido na questão de Roma, aos poucos a religião de Roma era difundida, né? Mas nos judeus isso não acontecia, né? Principalmente a gente sabe por causa dessa ligação que eles têm com as suas tradições religiosas. A sinagoga ela foi permitida e continuou em contato, de uma maneira pacífica com o governador, que é em Roma, né, com César. Quando um cidadão romano ele comete algum crime, quem tem que julgar, condenar, mandar prender é Roma. Né? Então, como a Rita falou, o governador. Lembrando que lá naquela época, a religião e a política e a justiça, elas se misturavam. Eram povos de teocracia. Existem alguns povos, algumas nações teocráticas ainda. Né? O exemplo desse é a Arábia Saudita. Né? Quem dita as regras de justiça, de política e de religião são os imãs, são os reis lá deles, né? Então eles que ditam essas regras. Não acontecia muito diferente lá em Jerusalém nessa época. Então, como a Rita falou, para prender Saulo, que era judeu, só que o judeu ele está abaixo do cidadão romano. Então, assim, por mais que eu tenho ordem de prisão da sinagoga, beleza, mostra o papel, né? Que é o que ele vai fazer, mostra o papel. Por quê? Porque eu vou acatar a ordem da sinagoga por eu ser judeu, mas eu preciso do papel. Só voz de prisão dos juízes ou algo desse tipo não tem valor contra um cidadão romano. Não tem esse valor. E como a Rita falou, existiam outros povos. Então, assim, a sinagoga tinha poder, vamos supor assim, com os judeus. Mas qualquer outro gentil que não era judeu, ela não tinha voz de prisão. Ela dependia da autorização de Roma ou do governador para conseguir prender. Então, por isso que os gentios estavam tão tranquilos lá, né, assim, Damasco. Estavam tentando fazer isso e a sinagoga estava impondo algumas coisas. Mas não porque eles vão prender essa pessoa. É claro que deveria ter conluios ou coisas desse tipo. Mas quem deveria respeitar era as ordens do governador. E como Saulo era um judeu, ele deveria também respeitar a ordem do governador e da sinagoga. Só que a sinagoga não tinha, né, como ele vai colocar aqui, não tinha papel. Como é que vai me prender sem papel? Eu sou um cidadão romano, está acima de vocês, por mais que eu seja judeu.
né? Então, é uma lógica um pouco distorcida, mas é o que acontecia. Exatamente, e mesmo com papel, a ordem judicial vinha da sinagoga, mesmo assim, eles não conseguiriam prender Saulo, porque ele é cidadão romano, precisaria de uma ordem judicial vindo de Roma, né? Não só da sinagoga. Ele poderia ser levado para lá, né, Rita? Só que depois ele ainda teria que ser julgado pelo governador, por Pelo aqueles imperador, indicados. porque Exatamente. exatamente isso. Então, é óbvio que, né, até quando Cristo escolheu, né, ao Saulo, ele já provavelmente previa todas essas intercorrências, então ele precisava mesmo de alguém que tivesse todos essas facilidades, né, que fosse um cidadão universal, porque ele era hebreu, romano e grego. Então, continuando. E aí Saulo começou a falar falar a todos, comentando que ele estava na mesma posição que eles estavam há anos atrás, né, nessa cegueira, mas que ele estava disposto a discutir as convicções evangélicas com eles, e começou a incitar, né, a todos. Ele queria, pelo que eu percebi aqui no capítulo, alguém que tivesse na altura dele, e que ele fosse o Estevão, igual ele fez com Estevão, alguém que conseguisse discutir. Quando a gente fala discutir, não é brigar, é igual a gente está fazendo aqui agora, convicções evangélicas, religiosas, para que ele provasse, né, que a convicção dele era a correta. E aí ele começa, como ninguém, né, se propôs a isso, e acredito que também não teria ninguém ali com essa condição intelectual, ele fala de toda a hipocrisia em torno do fariseísmo e do quanto as pessoas, assim como ele fazia, escondem suas dores, as suas aflições atrás de ritos religiosos, né? Então ele começa também a falar, né, disso, da hipocrisia mesmo, quanto que através dos ritos, das formas das pessoas, elas acabam escondendo suas aflições, as suas dores. E aí ele fala assim no texto: recusais-me a cooperação fraterna, entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com cárcere de maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca da minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Enfim, ele falou: vocês não vão me prender. A palavra de Deus, né, ela não tem como ser algemada. Se não for eu, outra pessoa, outros virão e farão o trabalho, e eu não vou ficar aqui perdendo tempo com vocês, até uma próxima. Então, a Emmanuel escreve que os próprios diretores, né, que eram as pessoas que, quando ele fala diretores, eu acredito que ali não tinham, né, juízes, né, porque os juízes é só no Sinédrio, que ficava em Jerusalém. Eles estavam dominados pela força magnética, Emmanuel fala assim: forças magnéticas poderosas e indefiníveis. Então, o magnetismo que vinha, né, da exortação de Saulo era tão grande que fizeram com que eles ficassem dominados, sem reação. E aí, né, nesse domínio, Saulo conseguiu sair da sinagoga sem intervenção nenhuma, saiu pela porta da frente, numa boa. O chefe, né, da sinagoga, mesmo impressionado, cedeu à pressão, né, dos demais, porque aí depois que Saulo saiu, começou uma pressão danada, e foi atrás desse documento aí que estava expedido de 2 anos atrás e que ninguém achava. Algumas horas, e a prisão de Saulo, então assim, já estava tudo organizado, né, algumas horas depois, para que Saulo fosse preso e levado para Jerusalém. E aí Saulo e Ananias começaram a conversar sobre o ocorrido na sinagoga, e Ananias aconselhou a Saulo, né, a sair dali e ficar meio escondidinho, porque ele seria
com certeza, preso. Ananias ia fazer o mesmo, só que não deu tempo, né? Ananias acabou sendo preso e passou lá 24 horas sendo interrogado e flagelado, né? Porque não era só um interrogatório, sofria também tortura, né? Esse tipo, tortura moral e física. E após a soltura de Ananias, porque viram que não ia dar em nada, né, com Ananias, ele reencontrou Saulo e eles planejaram a fuga, que é aquela fuga lá que a gente viu naquele capítulo que eu trouxe lá sobre a igreja de Ananias, de Santo Ananias, que é o do Saulo fugindo por um cesto, né, para atravessar o rio. E aí Emmanuel fala assim que na fuga pensamentos confusos paraivam, né, sobre Saulo. Ele se questionava se era certo fugir e tal. Por que que eu imagino? Porque ele teve um exemplo muito forte que foi Estevão, né? Estevão em nenhum momento hesitou em testemunhar, não pensou em fugir, não deu em nenhum momento um passo para trás. Então, a referência de Saulo sobre cristianismo, sobre testemunhar em favor do Cristo, era o Estevão. Então, para ele, sair fugido era uma coisa que não era certo, né? Não cabia, né, com o Cristo. Ele se sentia mal por estar agindo assim. Mas mesmo seguindo o conselho de Ananias, né, e ele sabia no seu íntimo também, com certeza com envolvimento que, né, espiritual que Estevão emanava para ele o tempo todo, ele sabia que ele tinha um propósito maior. E aí Emmanuel nos relata que essa viagem de volta, né, para Jerusalém foi bem exaustiva. E aí Saulo resolve ir aos lugares onde o Cristo pregou antes de voltar a Jerusalém. Vou ler aqui. Eu achei essa passagem maravilhosa, assim. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas da luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago. Embebeu-se da contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes da fonte de suas palavras generosas e imortais. Por 2 dias, ali permaneceu, em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora ao local das pregações do mestre, mais adiante a casinha de Simão Pedro, além a coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho do importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade, que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Gente, isso é como é que eu vou dizer? São informações preciosas que Emmanuel nos traz, porque essas informes, essa vivência que Saulo teve nesses dias antes de ir para Jerusalém, fizeram com que ele vivenciasse através dos outros apóstolos, né? Através de Madalena, através de Levi, através dessas pessoas, né? Esses homens, esses cegos, leprosos, essas mães que sofreram, essas pessoas que foram curadas, que conviveram pessoalmente com o Cristo, fizeram com que ele sentisse em seu coração toda a emoção, eu acredito, e todo o amor que envolvia, né, que envolveu essa passagem de Jesus. E todas essas informações que ele colheu pessoalmente, lá na frente,
serviram para o evangelho dele, que a gente vai ver, que não vai ter jeito, né? Que eu vou ter que falar. Mas, enfim, a gente imagina, né? Eu mergulhei nisso daí, fiquei umas 3 horas chorando quando eu fiz isso daqui, porque eu fiquei imaginando, né, esse caminho, essa peregrinação, né, que Saulo fez, porque não foi só uma peregrinação externa para conhecer pessoas, né? Eu fico imaginando o quanto que ele não reviveu no seu íntimo as suas imperfeições, e o quanto que ele não ganhou de virtudes, né? Só de estar ali próximo, vivendo, experimentando a experiência de cada um com Jesus. Pode falar, Ju. Eu também gostei muito dessa parte, assim, ele tem encontrado com Mateus, né, encontrado com Levi, trocado informações, conversado, e aqui a própria observação de Emmanuel, né, que Saulo era essa mente inteligente e, principalmente agora, confortadora, né, então, essa troca de informações, essa vivência nos lugares onde o Cristo passou, onde ele havia curado, as pessoas que ele havia entrado em contato, como você falou, isso com certeza, assim, absoluta certeza, isso influenciou muito nas cartas que ele escreve depois. Né? Ele influenciou muito no evangelho que ele deixa. Né? E, como você falou, né? Não, sem spoilers agora, mas vai acontecer algo incrível, que Saulo de Tarso deixa o seu evangelho, além das cartas. Essas observações, já imaginou, gente, você ter a visão, né? Porque normalmente a gente conhece a visão do apóstolo escrevendo os acontecimentos com Madalena. Imagina você ter a visão da própria Madalena sobre o acolhimento do Cristo, sobre o que estava se passando, né? Então, assim, isso é de um valor espiritual e moral que a gente percebe na obra que Saulo deixou, que Paulo de Tarso deixou, o quanto é importante essas horas. São horas que ele ficou ali e conversou com essas pessoas. Então, como a Rita falou, eu assisti a uns vídeos do Haroldo quando eles fizeram uma viagem para essa região. E o Haroldo comentando, olha, nesse templo, nesse monte. E eu já achei fantástico. Imagina Saulo, assim, com essas pessoas, acompanhado de Estevão, que também deveria estar curtindo a cada detalhe ali, porque a gente sabe o quanto ele era ligado ao Cristo, né? O quanto Cristo transformou o coração de Estevão e o quanto o evangelho realmente foi aplicado em sua vida. Então ele deveria estar aproveitando junto com Saulo aqueles momentos. Isso eu achei incrível. Você falando me fez lembrar que a nossa casa lá, a mentora é Maria Modesta Cravo, né? E a gente foi para Minas e a gente sempre lê o livro dela. E quando você chega lá e vê cada cantinho onde ela viveu, né? Nossa, foi muito emocionante. Tá tudo lá, a mesinha. A gente vai lá no Chico e vê as coisas. Imagine se encontrar com Maria Madalena. Olha, não tem nem como descrever a emoção que ele sentiu, né? Não tem como. E deixa eu perguntar, quando fala nessa casa de Simão Pedro, é a casinha que ele deixou antes de seguir Jesus, é isso? Tá bom, então. Exatamente, Gil Maria, a primeira casinha dele de pescador, lá de quando ele vivia com a família só, né? E aí, então, voltando ao assunto do Evangelho, eu estou assistindo um seriado que começou a segunda temporada agora, que é o The Chosen, são os escolhidos. É um seriado, na verdade, católico, não, na verdade, acho que é da igreja protestante, mas enfim, foi o que você falou no começo, a gente pega, absorve o que interessa pra gente. E eles contam, é bem focado na história dos apóstolos. E aí eles estão mostrando agora no primeiro capítulo da segunda temporada, João Evangelista, logo depois da crucificação, como João começou, tipo, no outro dia, em Pentecoste, fazer
começou a escrever, porque ele falou, não, eu tenho que aproveitar que todos estão juntos para recolher a memória, mesmo João, que conviveu com ele desde o começo, quis recolher a sua impressão, a impressão de Pedro, a impressão de Maria, a impressão da Maria Madalena, é bem legal. Mas vamos voltar lá. Então, Saulo, né, ele chega, sai de lá, vai para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém repleto, assim, de reflexões, né, e de inseguranças, porque ele recordava do seu passado, ele tinha muito medo da reação dos amigos e dos familiares. Ele foi até a casa que era de Dalila, e não foi bem recebido, né, resolveu procurar, então, Alexandre, que Dalila não morava mais lá, mas a pessoa que recebeu ele falou assim, não mora mais ninguém aqui, tratou ele super mal. E aí ele foi à casa de Alexandre, Alexandre, ele era um sacerdote, ele era irmão de Caifás, né, que foi o sumo sacerdote que mandou crucificar Jesus. E aí Alexandre... Rita, quer falar, Gil? Pode falar. só pergunta, esse Alexandre é o mesmo que deu morada, deu amparo a Zacarias, não é? Isso, exatamente, esse mesmo. E aí Alexandre o recebeu mesmo sem reconhecê-lo, né? Chegou, ele bateu lá, um funcionário do Alexandre receber, falou, olha, tem um senhor lá, e mesmo sem saber quem era, para a gente ver que Alexandre, ele tinha um bom coração, né? Ele foi receber uma pessoa que teoricamente parecia um morador de rua. E aí Alexandre percebe que, né, que é Saulo e conta tudo o que aconteceu com a família de Saulo, com os amigos, durante esses anos que ele passou fora, fala que ele tentou defender, né, que ele tentava defender Saulo porque ele era muito amigo de Saulo, e na cabeça dele, Saulo estava doente, porque não era possível, né, que o doutor de Tarso tinha se convertido. Então Alexandre preferiu acreditar que ele estava com problemas, que ele estava doente, e defendeu no sinédrio, para os amigos, para a família. E aí Saulo ficou naquele impasse, né? Nossa, como é que eu faço? Porque mesmo renovado nas concepções religiosas, ele percebeu que Alexandre foi um dos únicos que lutou a seu favor. E ele ficou assim, ponderando, ele não podia magoar Alexandre, né? Não podia exigir que Alexandre, tentar doutrinar Alexandre, né? Já que, mesmo não comungando da mesma religião ou da mesma verdade, ele era um amigo sincero. Mas ele sentia no seu íntimo que ele não poderia ocultar a verdade. E aí ele acabou relatando para Alexandre toda a sua experiência que ele teve, e Alexandre ainda insistia que ele estava doente mentalmente, né? Na cabeça, né, de Alexandre não entrava. E aí ele relata tudo o que tinha acontecido com os familiares de Saulo, que eles sofreram, né? Ficaram envergonhados, tiveram que sair de lá, abandonar. E esse relato dele era esperando que Saulo se arrependesse, né? Ele ficava assim, não, a qualquer momento Saulo vai falar, não, me arrependo, realmente eu estava doido, eu vou voltar atrás, vou na sinagoga, mas Saulo, né, fala da tristeza que ele sentia pelo ocorrido, o que tinha acontecido com os familiares e os amigos. Ele fala assim, lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus, né? Então, aqui, antes de que a gente se preocupar com os julgamentos dos homens, né, da humanidade, se a nossa consciência está limpa, se eu estou seguindo o caminho do bem, eu não preciso me preocupar com o julgamento dos homens. E Alexandre insiste lá, para que Saulo se arrependa, e aí Saulo fala, não me sinto enganado, dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino. Também me encontro em penosa situação, que lembra que ele também estava procurando, porque ele estava sem dinheiro nenhum, ele estava sem condições, né, nenhuma, mas o mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi
o caso de um moço rico, que me ensina a proceder nessa hora. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Então ele traz aqui para a gente uma informação da anotação de Mateus, eu até que trouxe para a gente recordar, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 23. Eu trouxe todo, na verdade, é até 23, mas eu trouxe um pouquinho mais só para a gente se recordar da passagem, que fala assim: eis que alguém chegando-se a ele, lhe disse: bom mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me dizeis bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não farás furto, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O rapaz lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. O que é que me falta ainda? Que era o caso de Saulo. Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, porém, quando ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Mais uma vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvidas essas palavras, os discípulos admiraram-se muito, dizendo: quem, pois, poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro lhe disse: eis aqui, estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Que galardão, pois, será o nosso? Respondendo Jesus, lhe disse: em verdade vos digo que, vós que me seguistes, quando na regeneração estiver o Filho do Homem sentado no trono da sua glória, também estarei sentado sobre 12 tronos e julgarei as 12 tribos de Israel. E em todo aquele que, por amor no meu nome, tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Gente, essas palavras de Jesus, não são essas, todas, Jesus falava em parábolas, justamente para que a gente, porque era a forma de não ter várias, vamos dizer assim, não interpretações tem diferente, várias traduções equivocadas, mas quando ele fala que a gente precisa deixar casa, irmão, irmãs, pai, mulher, filhos, ele quer dizer que não é que a gente tem que largar a família e sair andando, gente, não é de forma literal, é que nós precisamos saber valorizar as coisas da forma que elas são. Nós não podemos valorizar demais as coisas da terra, os laços que nós temos aqui na terra, como se eles fossem únicos e absolutos, e como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Nós precisamos ter uma visão espiritual, né? Óbvio, nós temos responsabilidade com os nossos companheiros, com a nossa família, com os nossos filhos, devemos amá-los, né? Amar os nossos irmãos, mas nós devemos ter esse entendimento que a vida espiritual é a verdadeira vida, né? É a vida, a gente não pode se deixar aprisionar por bens materiais, né? Virar prisioneiro de trabalho, prisioneiro de qualquer coisa material, né? Exatamente, Camila, é o desapego, a gente precisa aprender a amar, precisa saber equilibrar as coisas da nossa vida, porque senão a gente corre o risco de ser igual esse rapaz. Todas as vezes que Jesus nos convoca,
para que nós olhemos e seguimos, a gente fala que não pode, porque nós temos muito bens, ou porque nós não temos tempo, porque nós temos família, ou porque nós temos... Não estou falando aqui que a gente não deve dar atenção para a família, não é nada disso. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito, fazer a nossa poupança espiritual. E como que nós fazemos a nossa poupança espiritual? Autoconhecimento, conquista de virtudes, primeiro descobrir, né, as nossas limitações e trabalhar em cima delas. É assim que a gente faz a nossa poupança espiritual. E sem falar que é tão pouco, né? Tão pouquinho, né, Rita? Nós temos Exatamente. 24 horas, apenas 2 horas, 3 horas, e a gente acha difícil ainda, né? Pois é, a gente põe tanto empecilho, né? E para as coisas terrenas, as coisas que passam, a gente arruma tempo para tudo, né? Rapidinho. E aí, quando é para cuidar, né? Porque isso é alto amor, gente. A gente está cuidando do nosso progresso espiritual. Aí a gente sempre acha que não pode. Mas nós estamos no caminho, né? Enfim, aí vamos lá. Saulo percebeu que Alexandre não estava pronto para compreender o evangelho. Então aqui a gente já percebe uma mudança bem significativa de Saulo. Ele não tentou impor o evangelho para Alexandre. Ele percebeu que o amigo não estava pronto e seguiu, se despediu de Alexandre e foi embora. Procurou uma pensão, né, que ficava ali, que já estava no final do dia, e depois da pensão, seguiu para a casa do caminho, que é onde se encontravam Simão Pedro e todos os outros discípulos de Jesus. E aí no trajeto, Emmanuel nos fala assim, no trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc, como tudo agora se passava inversamente. O crítico, de outrora, voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na Igreja do Caminho? Gente, dá para imaginar o desespero de Saulo, né? Como é que eu vou chegar lá, bater na porta e, ele devia estar assim, né? Uma ansiedade e muito desesperado mesmo. Então, aí Saulo chega em frente à casa do caminho e o mundo de reflexão domina, né, somente o seu ser. Medo, angústia, e ao mesmo tempo era uma veneração por aqueles primeiros homens que serviram ao Cristo, que ouviram, aqueles homens que compreenderam que Jesus era o Messias, né? Ele tinha também, além desse mix de angústia e medo, ele tinha essa veneração. Aí ele bate lá na porta e tem uma pessoa que recebe... que eu não marquei o nome aqui, se alguém quiser, recebe o... Prócoro. O recebe, fica, né, pálido, desesperado, e pede para Saulo esperar que ele vai procurar Simão Pedro. Ele bate lá em busca de Simão Pedro. E aí Emmanuel fala assim para mim, para mim não, para nós, né? O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem a três a decisão a tomar, porque estava assim, estava João, Simão Pedro, João, eles estavam ali, não, vamos chamar mais o Tiago, né, porque a gente precisa decidir isso, e Levi também estava, de uma forma justa, não? Não, Levi estava em Cafarnaum. É verdade. Levi estava em Cafarnaum. E aí, Emmanuel nos traz uma informação importante aqui, que ele fala assim, o filho de Alfeu transforma, quando ele fala de Tiago, tá? Tiago Menores. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. E aí até fui procurar no dicionário o que era rígido asceta. O dicionário fala assim para mim, a abstenção dos prazeres e do conforto material em busca do aperfeiçoamento ou da perfeição espiritual. Então, eu acredito que Emmanuel não fez né, não colocou isso à toa. Eu acho que ele quis mostrar para a gente que desde aquela ida de Saulo, quando Saulo foi lá para prender Simão Pedro, outras pessoas, a postura de Tiago tinha mudado. Ele tinha buscado do jeitão dele, né?
um aperfeiçoamento espiritual, porque naquela época lá, Emmanuel nos falou que ele ainda não havia compreendido Jesus em sua totalidade. Aqui ele não afirma que compreendeu, mas ele fala que ele estava nessa busca de aperfeiçoamento espiritual. Então, ali permaneceram, né, eles numa conversação, e o medo, né, de saber o que estava acontecendo, de abrir as portas para Saulo, decidiram que iriam se reunir à noite, já, né, e para melhor decidir, já que Saulo tinha falado, e já tinha chegado notícias para eles da conversão de Saulo, não é que Saulo bateu lá, não, eles já sabiam, mas eles não acreditavam muito nessa conversão, né. E aí, esse emissário, que eu já me esqueci o nome novamente, Procópio, alguma coisa assim, vai lá e fala para Saulo que, né, que no momento eles não poderiam atendê-lo e que eles iriam mandar algum mensageiro dar informações para ele. E aí Saulo sai de lá, né, super triste, cabisbaixo, mas ele compreende, né, que essa recusa momentânea, ele super entendeu o que estava acontecendo ali. E aí tem a reunião dos apóstolos e de alguns servidores do caminho, porque não foi só os apóstolos, né, foram alguns servidores junto com os apóstolos. E aí Simão percebe que tinha se formado duas frentes, né? Uma que queria abrir as portas para Saulo para receber, e outras que era completamente e que não queria saber de Saulo. E aí ele fala assim, peguei só o finalzinho lá se alguém quiser falar alguma coisa antes do discurso, eu só peguei o finalzinho da exortação dele. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Nós, nos trabalhos da minha vida, anteriores a Pentecostes, confesso que as faltas de sorte apareceram no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que Saulo, se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para deferir novos golpes nos servidores do Evangelho. Então, ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado, de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusar-lhes as mãos fraternas. Eu achei muito importante aqui, eu destaquei, porque ele fala de que antes da inspiração do conhecimento celeste, eu acredito, se eu tiver interpretado errado, eu peço que alguém me ajude, que ele estava falando de Pentecostes, não é isso, Ju? Que, né, não sei se todos recordam, que foi logo após, né, a morte do Cristo, o desencarne, que todos os apóstolos estavam reunidos né, e eles acabaram recebendo vários espíritos de né, elevado alcance moral e espiritual. A igreja fala que eles receberam o Espírito Santo, né? E falam que algumas vertentes falam que falaram em línguas, enfim. Eles perceberam esse intercâmbio entre a vida material, vivenciaram, né, não só perceberam, eles vivenciaram essa experiência mediúnica, de serem médiuns de vários espíritos, né, trabalhadores do Cristo, e isso, pelo que Simão Pedro deixa claro aqui, isso mudou a visão dele, né, mudou a visão dele de vida, de experiência, de tudo. Pode falar, Ju. O interessante nessa observação de Simão é que ele fala assim, anteriormente, né? Ele nega o Cristo 3 vezes, né? No momento sublime. Era sempre ele que o Cristo falava, não, Simão, não faça isso. Ele corta a orelha do soldado. Simão é aquele que protagonizou uma das histórias em que o Cristo envia uma galera e lá, né? Ele mais um, que eu esqueci quem que era Simão e mais um,
para ver lá na Samaria um local para eles ficar, e ninguém queria recebê-los, nem receber o Cristo, né? Cristo mandou eles 2 antes para preparar o caminho e ninguém queria recebê-lo. E aí quando Jesus chega, ele falou assim: mestre, quer que eu rogue ao Pai para que desça fogo do céu e mate e acabe com todos os samaritanos? Então, este é o exemplo do Simão Pedro que nós conhecíamos antes do Pentecostes. Aqui é um Simão Pedro transformado, como a Rita falou, com esse contato direto. Então, Simão Pedro, ele era uma pessoa que errava como nós, que teve, né, dificuldade para compreender a extensão do Evangelho de Jesus por causa daquelas máscaras que ele utilizava, né, como Saulo também não conseguia acessar a sua centelha divina por causa das máscaras. João, humilde que era, Pedro, humilde que era, também não conseguia. Né? Então, esse relato que durante o Pentecostes ele teve esse contato e a visão se abriu e ele entrou em contato consigo, né, e onde foi transformado. E ele usa esse mesmo exemplo com Saulo. Ele fala, a visão, porque óbvio que a Rádio Povão, né, as fofoquinhas chegaram para a casa do caminho, que Saulo havia visto Cristo, essas coisas todas. E aí o Simão, ele coloca assim, e se isso aconteceu de verdade? Da mesma forma que nós tivemos intercâmbio com os emissários de Jesus, se ele teve esse contato com os emissários ou com o próprio mestre, né? Então, assim, ele coloca aí essa situação e eu achei incrível essa transformação, essa interpretação dele. Antes de passar a palavra para você, Rita, eu marquei uma coisa importante aqui que eu destaquei, porque isso, para mim, vai fazer muita ligação posterior. Barnabé ser colocado na história, na reunião, né? Onde ele fala assim, né? Este último, que era Barnabé, que iria participar da reunião, incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades do coração, né? De coração. Então, assim, a gente ainda não sabe, não quero dar um spoiler, mas Barnabé tinha essas qualidades do coração. Ele era uma pessoa muito amorosa, muito caridosa, que sabia manejar as emoções, os sentimentos de forma branda, de forma acolhedora, né? Enquanto Saulo era enérgico, enquanto Saulo era a razão, enquanto Saulo era aquela explosão, né, como Emmanuel fala muitas vezes, de virilidade, o Barnabé era o coração, era o sentimento. Eu vou falar dele aqui também. Bem-vinda, Tati. Então, vamos lá. Então, terminando a exortação de Simão Pedro, ele fala: onde estaria, pois, o Espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Então, eles estavam amedrontados, né? E quase deixando de praticar o bem por medo né? Do que poderia acontecer. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso, em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhecem. Então, assim, Saulo conhecia os apóstolos não conheciam Barnabé, não conhecia. Valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque ao vê-lo, o moço tarsense nada terá de recordar do seu passado em Jerusalém. Gente, olha a preocupação de Simão Pedro. Ele não estava só preocupado com que Saulo não conhecia Barnabé, mas porque para não deixar Saulo constrangido pelo passado dele de perseguição. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. É uma lucidez, né, de Simão Pedro, assim, a misericórdia, né, que estava tomando conta ali daquela decisão dele. Não é à toa que, né, ele foi escolhido para dirigir, né, o apostolado. E aí eu coloquei, pode falar. Rita, eu achei muito legal esse exemplo, porque às vezes a gente fica naquela dúvida assim, será que existe um outro caminho? Não, mas eu preciso falar isso, eu preciso tomar essa atitude, eu tenho que
agir dessa forma para a pessoa acordar. Mas será que não existe um caminho alternativo, um caminho que não vai ofender corações, que não vai, como ele coloca aqui, né, eu achei incrível, como se estivesse pedindo contas, né, a presença seria acusadora, a presença seria cobradora. E às vezes eu me vejo nessa situação, será que se eu falar um A diferente, né, e eu já estava com intenção de ser cobrador, mas eu poderia ter usado um caminho alternativo, poderia ter usado um amigo, ou teria usado outra palavra. E essa, como você falou, essa ponderação do Simão é de um entendimento do Evangelho e da caridade compreendida por Jesus, que às vezes é difícil a gente, mesmo com orientações, mesmo com esse tanto de informações que a gente tem, a gente conseguir alcançar, né? Então eu achei incrível, ainda bem que você falou sobre isso. E aí eu só separei aqui rapidinho umas informações de Barnabé, que eu acho importante. Barnabé, ele nasceu em Chipre, e ele foi um dos primeiros cristãos, né? E seus pais, eles eram judeus também, judeus helênicos, e o nome de Barnabé era José. Mas quando ele vendeu todos os seus bens e deu todo o dinheiro, né, para a Casa do Caminho, e lá eles deram outro nome para ele, que foi Barnabé, que significa o filho da exortação. Em aramaico parece que significa isso. No entanto, explica, peraí, ou filho da consolação. Você quer falar alguma coisa, Gilmaria? Eu já ia perguntar por que eles trocavam de nome. Eles batizavam e eles trocavam de nome, eu acredito, vou falar o que eu, assim, até para ter um espírito de renovação, vou nascer para o novo mundo, né? Então, por isso eles trocavam de nome, entendeu? Uhum. Mas... Vai ter uma explicação bem detalhada sobre isso quando Saulo mudar para Paulo. Exatamente. Tá? Essa mudança seria o renascimento. Né? Deixar o homem velho e viver para o novo Cristo, para o Cristo, né? Viver como um homem novo, um homem que renasceu para o Cristo. É mais ou menos isso. Mas a gente vai ver mais para frente a explicação detalhada do porquê mudou o nome de Saulo para Paulo. Tá. E eles adotavam os nomes todos em grego, né, depois, assim, acho que até para poder se desvencilhar um pouco do judaísmo mesmo. Então, Barnabé, ele era filho de pais judeus da tribo de Levi. Então, ele não era, né, qualquer judeu. Sua tia era era mãe de João Marcos, do Evangelho de Marcos, que a gente conhece. Então, ele era parente de Marcos. Deixa eu ver o que mais. E existem algumas fontes que falam que Barnabé estudou com Gamaliel, também foi formado na mesma escola que Saulo de Tarso. Apesar de não se conhecerem, Gamaliel, ele frequentou a mesma sinagoga e foi um dos alunos de Gamaliel também. Então, de repente, né, tá aí né, algumas informações para a gente. Vamos lá. Então, Emmanuel nos relata que na manhã seguinte, Barnabé foi visitar Saulo. E aí ele destaca assim, um entrosamento na hora de ambos, né? Que eles se entrosaram, pareciam conhecidos de longa data. E a caminho da casa de Saulo, e aí eles conversam, Barnabé na hora percebe que Saulo realmente, né, tinha modificado, tinha se transformado, e aí, junto com Barnabé, eles vão para a casa do caminho, e nesse caminho, Saulo fala do receio, né, do quanto ele tinha errado, e do medo que ele estava, né, de como ele seria recebido com justificativa pelos apóstolos, e aí Barnabé fala assim, ora essa, batendo-lhe no ombro com bonomia, quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas
pela necessidade da nossa condição de pecadores, né? Então, aqui Barnabé já tirou do ombro de Saulo todo esse peso da culpa que ele estava carregando. E aí eles chegam na casa, né, do caminho, e aí, como ele chegou lá com Barnabé, Saulo, ele é muito bem recebido. E Saulo relata toda a sua experiência ali, que teve no deserto, conta a sua experiência para os apóstolos. Aí ele fala, Emmanuel fala, efetivamente o mestre voltará, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal, o que a gente falou no começo, do perdão e da misericórdia. Então, quando Jesus realmente voltou para convocar Saulo, ele quis revelar mesmo a misericórdia, a lição de perdão e misericórdia. Que é esse caminho, gente, né? Que a gente vai ter que seguir, é esse exemplo que a gente tem que seguir. E aí eles ficam ali algum momento conversando, Saulo mostra o pergaminho que recebeu de Gamaliel, que era aquele pergaminho que Gamaliel tinha dado, falando assim, olha, eu recebi direto de Simão Pedro, e isso uma hora vai ser como um convite para você, vai te servir para que Simão, né, ou para que a Casa do Caminho te receba de braços abertos. E aí Simão vê realmente que Saulo, né, começa a perceber toda essa alteração em Saulo, e aí Saulo começa a conversar, falar sobre o seu projeto para o Evangelho, qual era o seu projeto, quais eram os seus propósitos. E conversa vai, conversa vem, Saulo é recebido para ficar na Casa do Caminho, que, assim, quando Barnabé foi lá, ele já pagou todas as despesas de Saulo, né, lá na pensão, e Simão Pedro, vendo a situação financeira que era ruim de Saulo, convidou ele para ficar na Casa do Caminho. E aí ele faz o pedido para ficar no quarto que era de Estevão. Já estou com vontade de chorar. Porque eu imaginei Simão, porque lembra quando Estevão foi acolhido por Simão Pedro acolheu ele como ele sentiu uma vibração de filho. Para Simão Pedro, Estevão era um filho. Então a gente imagina também o sofrimento que Simão passou com o apedrejamento, com o martírio de Estevão. E aí Emmanuel nos traz assim: ouvindo, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais, compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail. Grafado, já estou com vontade de chorar, desculpa, gente. Diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada. Datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz, falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-o em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de viradas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, as palavras de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir a sua gratidão imperecível. Gente, isso é para mim assim, assim, agora que a gente sabe que Estevão estava junto, né, os dois estavam
né, aproveitando aquele momento. Não era só Saulo, provavelmente também Saulo foi intuído por Estevão para ficar lá, para poder receber também, ler esses pergaminhos, sentir no seu coração, né, essa presença de Abigail e de Estevão. Nossa, isso eu acho isso muito profundo, muito, muito, muito forte. Então, né, a gente, diferente dos outros apóstolos, Tiago, ele tinha um comportamento diferente diante de Saulo, né? Tiago menor, ele era ressabiado, desconfiado, não conseguia olhar muito nos olhos de Saulo, não tinha ainda, provavelmente, perdoado tudo que tinha acontecido. E aí Saulo pede conselho a Simão sobre a sua permanência, ele fala, né, dos seus projetos e se ele deveria permanecer em Jerusalém. E aí Simão fala que não era razoável a permanência de Saulo lá, por uma série de questões, e ele fala assim: para falar com sinceridade, há de considerar teu novo estado de alma como planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Isso é muito importante, porque Saulo, ele estava começando, né, o apostolado, o evangelho estava começando a crescer no coração dele. Se ele está perto de ervas daninhas, vamos dizer assim, de um lugar, ou que faça com que ele se sinta comprimido, né, oprimido, essa árvore ela não vai crescer, né, ela pode, inclusive, morrer. E ele relata que todos os inconvenientes da iniciação de Saulo no apostolado em Jerusalém, o que isso resultaria para Saulo, né? O tanto que seria difícil. E conclui: o germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasse à mercê da exasperação. Então, ele foi muito certo, né? Que ali não era o lugar certo para Saulo iniciar. Ele precisava fazer com que essa árvore crescesse, porque ainda era muito no começo. A chance de você arrancar uma planta que está desabrochando, né, é muito fácil. Diferente quando ela já está com as raízes fincadas, né? Quando ela já está certa, quando ela já está firme. Pode falar, Ju. É a mesma alegoria que Gamaliel utilizou, né? Então, assim, essa alegoria ela é muito forte. Lembrando que não só Gamaliel, agora Simão Pedro utilizou, e o próprio Jesus, num livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, utiliza essa mesma alegoria. Ele fala da árvore do Evangelho que foi plantada, que foi transplantada. Então, tudo isso é muito importante. Essa alegoria da árvore, gente, da semente plantada, né, que inclusive o próprio Cristo utilizou naquela parábola do semeador, então ela é muito importante para mostrar o crescimento da nossa fé, da nossa confiança, da nossa tarefa como cristão, né, como seguidor do Evangelho de Jesus. Né, eu achei isso muito importante destacar. É importante mesmo. E a alegoria da árvore, ela vem da Gênese, né? Que a árvore, Deus fez o mundo, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Então, a simbologia, a alegoria da árvore é essa questão mesmo de você plantar, de você cuidar, de você regar, de você alimentar, para que esse poder, para que essa verdade, né, ela cresça. E que ela principalmente tem as raízes fincadas em bases sólidas, né, mas que ela não perca, a gente não perca a conexão com o alto, né, é bem importante isso, e mostra o equilíbrio. E aí Saulo ponderou e informou que retornaria a Tarso. E aí Saulo participa da primeira reunião evangélica na casa do caminho, e aí ele fica completamente decepcionado, que perto da primeira reunião, né, daquela emoção que Estevão trazia, ele ficou, assim, decepcionado, que Tiago parecia um pregador do Sinédrio. Porém, em outra sala, enquanto acontecia isso, Pedro continuava a atender ainda os irmãos infelizes. Então, imagina, Saulo ficou confuso. O que está acontecendo aqui, né? A casa do caminho mudou demais. Parece que eu estou numa reunião do Sinédrio, mas ao mesmo tempo continuam fazendo a caridade, tal.
foi quando ele percebeu, né, que a grandeza que era a missão de Estevão, a falta que Estevão fazia naquele momento, porque Estevão, ele não tinha, né, era 880. Aí eu separei uma parte do texto aqui que Emmanuel fala assim: quis pedir a palavra, falar como em Damasco, porque aqui a gente vai perceber já a mudança, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo por testemunhar a própria renovação. Gente, olha já aqui a mudança de Saulo. Ele percebeu que ele ainda tinha muito que testemunhar, que crescer, que aprender do Evangelho, como é que ele ia, né, falar, né, julgar ou apontar erros de outra pessoa. Se tentasse falar, podia ouvir talvez reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-lhe de soslaio, sem dissimular o desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que suplicava o desejo de ter armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Então a gente imagina, conhecendo Saulo, o desespero interno que ele devia estar, né? Ele queria, mas ao mesmo tempo ele estava contido, porque ele sabia que ele precisava se conter. E aí aqui Emmanuel faz uma observação importante, que ele via bastante seguidor. Essa maneira de exortação de Tiago trouxe outros seguidores do judaísmo, né? Gente que eram conhecidos por ele de estarem nas sinagogas, mas estava ali agora escutando também uma outra revelação de um modo diferente aos seus olhos, mas estavam ali. Pode falar, Ju. Opa, eu mexi no microfone aqui. Mas isso é uma questão muito interessante que Emmanuel coloca, né? Porque, como você falou, eles estavam acostumados e estavam ligados a esses princípios errôneos, mas eles estavam ali seguindo Cristo, né? Essa observação, ela se aplica hoje em dia, né, nas diversas correntes religiosas, né, nas diversas correntes espíritas. Então, assim, todas elas tendem a falar do Cristo. É claro que muitas com uma visão deturpada, como o farisaísmo, né, como esse exemplo que ele colocou aqui, né, aquelas pessoas que falam do Cristo, seguem o Cristo, mas agem como hipócritas, né, que aquilo está só no exterior, não está indo para o interior, né, e a pessoa não tem nem a pretensão que isso chegue ao seu interior ainda. É só exterior mesmo. Então isso acontece hoje em dia em diversas correntes religiosas, né, tanto do espiritismo quanto as outras correntes do cristianismo, né, e existem muitas daquelas correntes sérias, tanto no espiritismo como as outras correntes do cristianismo, né. Então aqui Saulo estava percebendo essa diferença. Como você falou muito bem, deve ter sido contido, né, pela influenciação de Estevão, lembrando das considerações de Simão Pedro. Então isso é muito importante, né? Então ele se calou, compreendendo isso, mas era importante que essas pessoas estavam ouvindo. Muitas vezes a gente tem isso nas câmaras de assistência espiritual, onde os espíritos, aqueles irmãos que estão em erro, vão lá para ouvir um caminho para começar a seguir. Não quer dizer que eles vão se transformar imediatamente, mas é o início do caminho. O trilhar, o acompanhar, isso tudo vai ser feito gradativamente. Exatamente. E aí Saulo aproveitou, né, um momento a sós com Simão Pedro para saber o que estava acontecendo. E aí Simão fala que depois da perseguição, eles começaram a ter muito problema na Casa do Caminho, porém esse excesso, né, de devotamento, de devocionismo mosaico aqui, né, Emmanuel nos fala, de Tiago e as amizades sinceras no judaísmo permitiram a manutenção lá da Casa do Caminho. Então foi graças, né, a esse exagero, vamos dizer assim, né, de
Tiago, que eles estavam lá, se manteram firmes. E aí ele fala que ele e João ficaram horas angustiados, né, para saber se eles não estavam deturpando o evangelho de Jesus, e que eles rogavam inspirações, ansiosos para que Jesus, né, o auxiliasse. E aí eles chegaram numa conclusão que Tiago não era uma pessoa má, ele era uma pessoa boa, muito pelo contrário, né? E aí ele fala assim: com o auxílio de uma divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Videira tenra é o evangelho, e a figueira brava é o sinédrio. Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do evangelho, esqueceríamos fatalmente da obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo da vida de quantos confiaram em seus esforços. Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do evangelho ainda tenra, para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos nesse mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o fariseísmo ascende em caminho conosco. Pois bem, consoante aos ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. E aí tá mais uma lição para a gente finalizar, porque falta só 1 minuto, de Simão Pedro, né? Só vou finalizar assim, que Saulo guardou a lição, recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora, no seu foro íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe a ideia de sua profunda iluminação espiritual. Então ele percebeu a grandeza que era Simão Pedro, quanto que Simão Pedro havia conquistado o evangelho. É isso, gente, tem ainda bastante coisa, me desculpem, mas eu vou terminar na semana que vem. Ainda tem 16 páginas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Contribuam, por favor, com informações, com interpretações. Bia, Camila. É muito importante. Alguém quer falar alguma coisinha?